Sejam bem-vindos a mais uma edição do Diário Online. Eu converso hoje com o candidato à Prefeitura de Guarujá, Sérgio Zagarino. Sérgio, obrigado por ter aceitado o convite do Diário do Litoral. Eu que fico feliz, agradeço pelo convite, fico feliz em poder vir aqui, conversar com a população, conversar com você e responder para você, principalmente que está em casa. Quais são os principais problemas da nossa cidade e por que eu sou a pessoa mais capacitada e preparada para resolvê-los? E você, preste muito bem atenção, que hoje você vai ter todas as suas respostas aqui, agora, comigo e com o Jefferson. Obrigado, Sérgio. Sérgio, vamos começar falando de um assunto... Era um problema antigo na cidade e que se agravou, falta d'água. Antes, Guarujá sofria na época de temporada, né? Os bairros, a pressão da água ficava baixa e tudo mais. Agora não mais na temporada. Bairros, por exemplo, que antes não sofriam com baixa pressão, como Santo Antônio, Santa Rosa, Vila Lígia, hoje sofrem. Eu te pergunto, o que está acontecendo no Guarujá com essa questão da falta d'água? Qual é o grande problema entre Prefeitura, Sabesp? E qual é o teu projeto nesse sentido, Sérgio? Olha, Sabesp. A gente tinha um problema de falta de contratualização. Isso foi sanado pela atual Prefeitura. Só que eles fizeram um contrato com a Sabesp de mais 30 anos. Você que está em casa, pensa comigo, vamos junto. Você contrata um pintor para pintar a parede da sua sala. Ao final do dia, o pintor termina e está uma porcaria a tua parede. Você quer que ele refaça ou você vai querer que outra pessoa faça no lugar? A questão da Sabesp é a mesma coisa. Ninguém aguenta mais a Sabesp no Guarujá. Tá todo mundo de saco cheio, Jefferson. A verdade é essa. Se o serviço foi muito mal prestado durante anos, anos e anos, o que passou na cabeça do prefeito de regularizar e contratualizar por mais 30? Então, assim, no meu governo, a minha principal ação vai ser penalizar a Sabesp, como? Pegando o contrato, tá? É preto no branco, gente, tá lá. Se ela presta um mau serviço, ela tem que ser cobrada. Então, o próprio governo, junto ao PROCON, tem que fiscalizar a ausência da prestação de serviço de forma correta. Então, assim, você que está em casa não pode ficar sem água. Água e luz, meu amigo, é inadmissível. Problema de energia elétrica no Guarujá não tem. Mas de água, você não pode mais passar por isso. Então, a minha primeira meta, fiscalizar a própria Sabesp dentro da prefeitura, junto com o PROCON, e, se for necessário, cobrar multa deles, para eles resolverem o problema. Não resolveu? Rescisão no contrato. E a gente parte para procurar uma outra empresa que resolva a questão do fornecimento de água e até de saneamento básico, que são dois problemas gigantescos na cidade. A resposta é simples. É exigir o que já está pactuado e, se não for resolvido, substituí-la. Sérgio, eu vou falar agora um dado preocupante, tá? Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Guarujá tem o pior índice de mortalidade infantil na região. Para ser mais preciso, a cada 2.757 nascimentos, ocorrem 58 mortes. Eu te pergunto, por que isso está ocorrendo e o que pode ser feito para mudar esse cenário? Olha, em relação à questão da saúde, esse é o calcanhar de Aquiles do atual prefeito. O atual prefeito ele se elegeu em 2016 falando, eu sou médico, médico sabe como cuidar da saúde, é balela. É balela. Médico estudou para resolver o problema das pessoas. A questão da saúde é das pessoas, não da cidade. Você que está em casa tem que entender que a prefeitura precisa ter administradores, gestores, não profissionais técnicos da área da saúde. Tanto que o atual prefeito ele sempre foi muito elogiado na área de atuação dele da medicina, diferente da questão da área da saúde, da gestão da saúde. Eu digo isso por quê, Jefferson? Para você que está em casa entender. O que é necessário nós fazermos dentro do meu plano de governo? Implementar e executar as políticas públicas já existentes do governo federal. O governo federal ele é o responsável pelas principais políticas públicas oriundas da área da saúde. Agora, quando chega lá na ponta da lança, na pontinha, na esfera do município, não se efetiva. Seja pela ausência da implementação de determinadas políticas públicas, como o eSUS, por exemplo. O eSUS, gente, é um prontuário eletrônico que serve para mil razões. Mas a principal delas é a questão do ressarcimento ao SUS. Não sei se você já ouviu falar, Jeff, se você que está em casa. Toda vez que um paciente ele tem plano de saúde, e se ele for atendido pelo Estado, o Estado tem que ser ressarcido pelo plano de saúde
no montante que foi gasto com esse usuário. Então, assim, sequer o Guarujá tem esse ressarcimento pela ausência da implementação e da execução do eSUS. Isso é só um exemplo. Então, assim, a mortalidade infantil no Guarujá ela é gigantesca. Por quê? Porque falta estrutura, faltam médicos, falta mais capacitação das unidades da saúde da família. A gente tem que pensar na saúde primária da cidade. As USAFAs têm que ser muito mais eficazes. Por exemplo, você não pode deixar as USAFAs fechadas no final de semana. Isso não é admissível. Você não pode ter agentes comunitários de saúde que sejam indicados pelas chefias apenas por indicações políticas. Você tem que fomentar, você tem que incentivar. O município tem que pegar o modelo de gestão de saúde federal e fazer com que ele seja expandido no município. Você tem que fazer com que os agentes comunitários de saúde saibam exatamente toda a situação de cada bairro, de cada morador. Porque assim você consegue mapear e obter dados para conseguir trabalhar com gestão. Toda vez que eu for te responder, Jefferson, e você que está em casa entenda, a gente tem que começar a trabalhar com a prefeitura como se uma empresa fosse. Juridicamente falando, isso é impossível, porque a empresa ela visa lucro. A prefeitura não visa lucro, mas a prefeitura visa obter receitas para conseguir fazer a melhor distribuição de renda para a sua população. Seja na área do esporte, na área do lazer, na área da saúde, na área da educação. E esse dinheiro no Guarujá, ele é muito grande. A gente tem um orçamento, agora previsto para 2021, de 2 bilhões. O Guarujá está entre as cidades do país com maior orçamento. Então, assim, ou a gente começa a entender que nós precisamos ter profissionais capazes, adequados, em cada lugarzinho dentro da prefeitura para conseguir gerir melhor todo esse dinheiro. Caso contrário, só esses cargos políticos, eles vão destruir a cidade. Eles vão acabar com a nossa cidade. E é isso que ocorre. A tua pergunta é muito pertinente e é possível ser solucionada na área da saúde quando nós tivermos pessoas capacitadas nos lugares certos, nos cargos corretos dentro da prefeitura. E eu aproveito já o ensejo dessa pergunta para te responder. E responder para você que está em casa. Como que eu consigo fazer isso? Jefferson, é simples. Você que está em casa, como é que funcionam as eleições? Vou dar um exemplo do Guarujá em 2016. A disputa era entre Haifa e Walter Suma no segundo turno. Os demais candidatos, todos os outros candidatos a prefeito em 2016, eles se juntaram com o Suma, com o Suma, e ultrapassaram a Haifa. E o Suma ganhou a eleição prefeito de Guarujá. E aí eu te pergunto, você que está em casa, onde foram parar esses candidatos? Foram tirar férias? Não. Um virou secretário de Meio Ambiente, Sidney Aranha. O outro virou secretário de Portos, era o Gilberto Benzi, hoje vice na chapa com outro candidato. O secretário de Obras era o sucessor da Antonieta. Isso significa que você que está assistindo, na esperança de falar assim, ah, meu Deus, como a política é bonita, no Guarujá não existe política. No Guarujá, Jefferson, existem pessoas, grupos que se reúnem em busca do poder. E eles, quando chegam no poder, eles não estão preocupados em você que está em casa. Eles não estão preocupados em melhorar a qualidade de vida do cidadão guarujaense. Eles não estão preocupados em resolver o problema da mortalidade infantil no Guarujá, que é um dos piores do país. Eles estão preocupados com o poder e a manutenção no poder, a reeleição. Eles estão preocupados com os contratos de terceirizados, os contratos de investidores e assim por diante. Então, assim, eu vou deixar você concluir, continuar com as perguntas e ao longo das respostas eu vou continuar voltando nesse assunto, porque esse é o grande câncer do Guarujá. Esse é o principal problema, os conchavos políticos, as indicações. E é isso que eu me proponho a resolver. Eu aproveito até para poder me apresentar melhor. Eu sou advogado, tenho 31 anos, sou professor universitário e tenho uma empresa de logística jurídica. Então percebam, a minha trajetória profissional ela sempre foi muito boa. Nunca tive problema com isso, graças a Deus, porque eu sempre tive oportunidade de estudos. E dentro desse meio profissional, eu comecei a perceber que eu não estava completamente satisfeito, Jefferson. Eu comecei a perceber que eu não tinha tudo na vida. Parece que eu tenho tudo. Eu moro em frente à praia, tenho um carro zero, tenho moto, não tenho problema de mobilidade, tenho uma esposa linda, vou ser pai agora. Parece um conto de fadas, mas não é. Porque toda vez que eu chego em casa, às 11 da noite, quando eu saio da faculdade, eu paro e penso, cara, nós vivemos numa cidade que tem mais de 80 a 100 mil pessoas com déficit habitacional.
Nós vivemos numa cidade que as pessoas moram em cima do esgoto. Nós vivemos numa cidade que não tem emprego, as pessoas não têm emprego. Eu estou fazendo campanha agora, eu vou andar nos bairros, as pessoas estão na porta, na rua de casa. Como assim? Segunda-feira à tarde, as pessoas na porta de casa. Não tem emprego na cidade. Então percebam, eu entrei na política para fazer a diferença, para acabar com esses políticos, para te mostrar que é possível fazer política, mas da forma que a política deve ser. A política tem que ser bonita, a política tem que ser algo de coração, a política não tem que ser a busca pelo poder, a busca financeira. Então assim, continuem entendendo que dá, gente. Não vamos perder a esperança. Por favor, Jefferson. Eu ia emendar a próxima pergunta, a gente falou de mortalidade infantil, era justamente sobre saúde. Você deu umas pinceladas aí no assunto, então eu pergunto as tuas propostas para a saúde em Guarujá, Sérgio. É o que eu falei, eu vou insistir na implementação e execução das políticas públicas do governo federal, que isso, gente, já resolve mais de metade dos problemas da cidade. O governo federal, ele vai e fala assim, ó, estados e municípios, vocês devem fazer isso. Aí o município vai e ignora, quando chega na ponta da lança, não faz. Não faz. A gente tem no Guarujá uma empresa que assumiu as UBS, a unidade de saúde, assumiu a saúde do Guarujá. Essa empresa chama Provida. Essa empresa, na verdade, para você que está em casa, ela investiu na eleição do prefeito. E aí, de forma, olha, que coincidência, Jefferson, que coisa, você que está em casa, ela ganhou a licitação para ser a responsável pela saúde do Guarujá. Isso significa que todos os funcionários da área da saúde não são mais concursados. Todos os funcionários agora fazem parte dessa terceirizada. Isso é bom? Poderia ser, desde que fosse uma empresa séria, rígida, que tivesse comprometimento com a cidade e fosse extremamente técnica. As pessoas que trabalham nessa empresa, nessas terceirizadas, médico, enfermeiros, administrativo, qualquer, são todos, repito, todos cargos políticos. Ah, mas professor, você está exagerando. Não, são todos. São todos. Eu sou testemunha viva. Eu tenho uma colega que foi para fora da cidade, quando ela voltou, ela é profissional da área da saúde. E ela precisava procurar emprego. Ela foi até a empresa de Itacuja, Provida, e falou, tá aqui meu currículo, eu gostaria muito de um emprego na minha área. Vou reservar para não dizer o nome dela, porque é óbvio que no Guarujá existem represálias. E aí, sabe o que o RH da empresa disse? Não, meu bem, não é aqui que você entrega o seu currículo. Jefferson, sabe onde eles mandaram ela entregar o currículo? Chuta. Câmara de Vereadores. Você tem que procurar um vereador. Os cargos aqui da área da saúde são indicados dos vereadores. Gente, acorda. Por que são indicados os vereadores? Porque é a contrapartida que o prefeito dá para os vereadores não fiscalizarem ele. E aí agora você começa a entender o sistema. Você fala assim, espera, mas professor, a função do vereador não é fiscalizar o prefeito? É. Eles fazem? Não. Ah, mas todos não fazem? Sim, todos. Por quê? Porque os vereadores, para conseguirem se manter no poder, lembra quando eu falei que não existe política? Para conseguirem se manter no poder, eles dependem de pessoas. É como se fosse um rinodê, uma pirâmide, um rinodê. Os vereadores, eles têm lá 40, 50, 100, 200 pessoas que pedem voto para eles feito doidas, porque essas pessoas não têm emprego. Se esse vereador for eleito, essas 100, 200 pessoas, esse vereador vai ter que dar cargo para elas. E onde que ele consegue esses cargos? O prefeito municipal? É o seguinte, eu adoraria ter cargos na prefeitura, eu preciso alocar meu time. Aí o prefeito vira para ele e fala assim, claro, você vai ser então do meu time, você vai ser da minha base, você não me fiscaliza, todos os contratos da prefeitura não são fiscalizados, todas as ineficiências da prefeitura não são fiscalizadas, as obras que são atrasadas não são fiscalizadas, a exigência da cobrança da Sabesp não é fiscalizada, a questão da mortalidade infantil não é fiscalizada. Os vereadores são um câncer da cidade, porque eles fazem essas negociatas com o prefeito, que para se manter no poder de forma cômoda, cede. Então percebam, a gente precisa acabar com essa forma de fazer política, a política do toma lá da cá, a política dos conchavos. Isso, naturalmente, vai me permitir colocar sempre as pessoas técnicas nos lugares certos. E, naturalmente, no século XXI, que nós estamos, porque parece que já está no século XIX, vamos fazer uma política baseada em evidências, pautada por dados.
Hoje, dados é o que a gente tem de mais importante no mundo. Você que está assistindo isso aqui pelo Facebook, o Facebook tem todos os seus dados. Ele sabe o que você quer, o que você precisa. A prefeitura tem que ser a mesma coisa, com os dados corretos da cidade, com os profissionais adequados, conseguindo fazer um mapeamento da cidade, a gente consegue resolver todos os problemas, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na área de mobilidade urbana, qualquer pergunta que você me fizer, Jefferson. Sérgio, a gente tem 9 minutos. Eu vou embora. E eu tenho 6 perguntas para te fazer ainda. Vamos lá. Vamos lá? Vamos. Mobilidade urbana, ciclovias, ciclofaixas era um pedido antigo da população. E eu queria saber os teus projetos para mobilidade na cidade. Se você vai continuar, vai expandir as ciclofaixas. Gente, questão de mobilidade urbana, a gente tem que pensar na cidade como um todo. Existiu uma discussão muito grande agora que o atual governo ele fez uma ciclofaixa na hora da Pitangueiras. Muita gente concordou, muita gente discordou. As pessoas, na verdade, elas não foram questionadas sobre fazer ou não fazer. Eu acho que é isso que um governo precisa. Precisa, na verdade, o governante ele não pode ir fazer e ponto final. Ele precisa ter a opinião popular. Ele não pode mudar a rotina de uma localidade na cidade, por exemplo, no centro da cidade, na hora da praia, sem saber a opinião das pessoas. O prefeito não é um rei. O prefeito, ele é apenas o gestor da cidade, ele é apenas um representante que está lá durante 4 anos. Só que essas mudanças, elas não são somente durante 4 anos, elas são duradouras. Então, assim, a gente precisa fazer audiências públicas para entender qual o anseio das pessoas. Eu, como gestor, eu acredito que devemos sempre priorizar o coletivo e não o individual. Então, o que é mais importante, até mesmo na questão do meio ambiente, é você aumentar o número de ciclofaixas, aumentar o número de ciclovias, principalmente nas vias principais da cidade. Guarujá, como é uma cidade plana, tem muita bicicleta. Por que não transformar o Guarujá com a bicicleta o principal meio de transporte que já é, mas de forma segura e eficaz? Por que não incentivar as pessoas a reduzirem o uso do carro, do veículo próprio? As pessoas no Guarujá, aí eu tenho que explicar outra coisa. Os bairros. As pessoas no Guarujá elas têm que se deslocar muito para ir trabalhar, porque os bairros são tudo uma porcaria. Para e pense no teu bairro. Eu moro na Cachoeira, teu bairro é uma porcaria. Eu moro lá no Perequê, teu bairro é uma porcaria. A gente tem que começar a corrigir os bairros. As pessoas têm que, se porventura, estudar nos bairros, se possível, trabalhar nos bairros, não ter que se deslocar tanto na cidade. Guarujá não é uma cidade de interior, uma cidade pequena, Guarujá é uma cidade gigante. Então, assim, no meu governo a gente tem que priorizar a vontade das pessoas com audiências públicas para entender o que elas pretendem fazer nos determinados locais e incentivar, na verdade, mais ciclovias, mais ciclofaixas, diminuir a redução do carro. Mobilidade urbana, a gente tem que resolver a questão também da fila da balsa, que é possível, com a criação de uma companhia de engenharia de tráfego. Quem não é do Guarujá, eu vou falando isso, acho que eu sou louco. No Guarujá não tem CT, cara. Isso parece piada. Precisa ser criado para ontem. Dia 1º de janeiro eu assumo, no dia 2 de janeiro eu determino a criação da CT, da Companhia de Engenharia de Tráfego. E não é só agora durante o ano todo, porque como o Guarujá tem um turismo sazonal, chega final de ano, a cidade trava, é uma loucura, ninguém consegue andar. Então assim, eu também não sou o especialista para resolver isso. Eu preciso de um engenheiro de tráfego, que vai falar assim, prefeito, se liga, a gente tem que fazer isso, hein? Meu amigo, muito obrigado. Graças a Deus, finalmente tem uma pessoa técnica, um engenheiro de tráfego responsável para corrigir esse problema. Sérgio, propostas para a educação. Primeiro, educação. Servidores públicos, os professores da rede municipal, eles têm uma reclamação muito grande, que os diretores são cargos políticos. Então, em que pese o salário do professor do Guarujá ser razoável, ele é o segundo maior da Baixada Santista, tem aquele grande problema dos diretores serem cargos indicados. Isso atrapalha muito o desempenho do servidor, porque o cara vai sem tesão para a escola. E olha, professor é uma função de alma, né? O cara, quando é professor, o cara gosta. Mas chega na escola, tem um diretor que está lá por indicação política e ele tem que ficar se esforçando para agradar, senão ele vai sofrer represália, vai ser jogado para uma escola longe. A gente precisa
na questão das escolas, valorizar o servidor público, o professor, fazer concurso dentro deles, um processo seletivo dentro dos professores para escolher os diretores das escolas. Isso assim já seria revolucionário. Seria revolucionário. Fazer as escolas ficarem abertas nos finais de semana. Entender melhor a questão dos dados em relação ao número de evasão escolar. Guarujá tem muita criança que não vai para a escola. Parece brincadeira, mas é verdade. Tem muita criança que, simplesmente não vai para a escola. E tem criança que só vai para a escola porque a mãe quer que ela se alimente na escola. A gente precisa fazer as escolas funcionarem nos finais de semana. Transformar a escola também num ponto comunitário dentro do bairro. Minha intenção é ter em cada bairro uma escola para resolver também aquele problema da mobilidade urbana. Tem gente que mora numa comunidade do Cantagalo e a criança tem que estudar lá no Areião, é longe. A mãe de família lá não tem como levar. Isso já é um facilitador também para a questão da evasão escolar. Então, assim, transformar a escola dentro de num centro integrado de lazer e esportes, e principalmente cidadania, para fazer com que as famílias elas estejam dentro da escola. E pagar o servidor público para estar presente também aos finais de semana. Num esquema de rodízio. Isso é muito simples de ser pensado. A gente tem muito servidor público. Então a gente tem que começar a tratar a escola como algo bom para o bairro. Tratar a escola como algo acolhedor para as crianças, para as famílias. Isso no meu governo vai acontecer. Sábado e domingo. Escola aberta sábado e domingo. Sérgio, falando agora do aeroporto, agora é mais uma pergunta voltada à tua visão. A forma como ele está sendo desenvolvido e tudo mais, você acredita que esse aeroporto civil metropolitano, ele vai de fato trazer renda, benefícios para Guarujá da forma como ele está sendo feito? Aeroporto. Me perguntaram sobre isso num debate que eu participei na Santa Cecília. A minha resposta foi, que mané aeroporto? A gente tem tanto problema na cidade que a questão do aeroporto, eu já ouvi dizer 1 milhão de vezes, não tem como ser feito. Não há capacidade técnica, não há possibilidade técnica. A pista é pequena, tem a questão do porto, a região ali não suporta um aeroporto. Se for possível sair um aeroporto, seria bom. Teríamos contratações diretas e indiretas de emprego, teríamos um acesso mais rápido, mais fácil para a nossa região. Não só para o Guarujá, acho que o aeroporto ali seria bom para Santos, para Praia Grande, para São Vicente. Mas aí eu te pergunto também, o aeroporto da Praia Grande não saiu por quê? Você não acha que se fosse interesse das empresas já não teriam saído? Tanto que todo mundo falou, o aeroporto vai ser uma empresa que vai tomar conta. É nada, o prefeito foi lá e deu amém para a Infraero assumir. Se a empresa, gente, a empresa não é besta. A empresa bate o olho, se fala assim, pô, tem um aeroporto ali, eu posso ganhar dinheiro, logisticamente é bom, já teria aeroporto há tempos, ó. Você que está em casa que fica caindo nesse conto do aeroporto, daqui a pouco você está acreditando também em túnel e ponte lá na balsa. Turismo. Guarujá é conhecida, é que você falou agora túnel e ponte, tem uma pergunta aqui que eu vou te fazer sobre, mas daqui a pouco. Turismo na cidade. Guarujá é conhecida mundialmente por suas praias, né? Verão, temporada, cidade cheia. Te pergunto, Sérgio, como atrair turistas para o Guarujá os 365 dias do ano? Transformando o turismo em algo integrado com meio ambiente e cultura. O turismo no Guarujá é um falso turismo, é um turismo de sol e praia. Se faz sol, as pessoas vão para a praia. E é um inferno. Eu moro em frente à praia, eu não vou na praia quando a praia está lotada, com funk de um lado, sertanejo do outro. Cara, é infernal, ninguém vai. Isso não é gostoso. A gente tem que transformar o Guarujá num centro de desenvolvimento cultural. Guarujá tem que ter não só eventos festivos, eventos culturais, eventos integrados ao meio ambiente. Guarujá tem tanta trilha, tem tanta praia bonita. Guarujá é um local propício para ter turismo o ano inteiro. Basta você ter, de novo, pessoas capacitadas nos locais estratégicos, que são a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, que um dos meus projetos, o Jefferson, é reduzir 22 para 11 secretarias. E uma das secretarias vai se chamar Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. E nela vão estar integrados cultura, meio ambiente e turismo. Então perceba, o Guarujá vai deixar de ser uma cidade turística de sol e praia, deixar de ser um turismo sazonal para realmente ser um turismo anual. A gente tem que lotar o Guarujá no inverno, a gente tem que ter um centro de convenções. Aquela praça ridícula da Horácio Laffer que concretaram e colocaram um brinquedinho nela, que custou 1,5 milhão, é um tapa na tua cara e na minha,
a gente vai transformar ela num centro de convenções, um centro de convenções em frente à Praia da Enseada. E aí sim você vai ter turismo o ano inteiro, porque as empresas vão vir para cá. Só você pegar a ponta da praia em Santos, o que eles estão fazendo? Guarujá, eu falo, Guarujá tá parado no tempo. Você olha para o lado tem Santos, você olha para o outro lado tem Praia Grande. Cidades indo para frente, sendo desenvolvidas. E Guarujá lá parado, temos que fazer o show de verão de 31 de dezembro para 1º de janeiro. Acorda, você que está em casa acorda. Ou a gente se liga e fala assim, meu, chega desses caras, ou a gente vai continuar na mesmice. Sérgio, eu vou te pedir para as próximas perguntas a resposta mais curta possível, tá? Que a gente está no limite do tempo. Ligação entre Santos e Guarujá. Tua opinião, você defende a ligação, túnel, ponte? O que você pensa disso? Porque eu não sou louco, é óbvio que eu defendo. Uma vez eu tive que parar a balsa. Eu parei a balsa. Tem um vídeo meu, pesquisa na internet aí, Sérgio Zagarino, balsa Guarujá. Eu parei a balsa porque eu estava na fila, aquela fila infernal de 200 horas, e um bonitão furou a fila. Eu cheguei lá, parei o carro na frente dele, parei e falei, eu não deixo ninguém passar enquanto não tirar ele. Eu fiz um ato de cidadania ali, mas só pra você entender, a revolta que eu tenho da balsa é a mesma revolta que vocês têm. Gente, é inadmissível, é inadmissível. É óbvio que eu quero a balsa, que eu quero uma ponte, que eu quero um túnel, mas isso tem que ser um trabalho integrado junto ao governo do estado, talvez buscar um investimento internacional, por que não? Hoje em dia, uma das soluções minhas para a questão do déficit habitacional, dentro da região da Prainha, Marezinho, Conceiçãozinha, que são áreas que são de valor incalculável para a região portuária, é trazer empresas internacionais. Você faz um leilão internacional naquela região, a empresa vem aqui e fala assim, peraí, eu vou ganhar dinheiro nessa área aqui, que tem um valor incalculável para o porto, o que eu preciso fazer? Ó, empresa, você precisa construir aqui 100 mil moradias. É sério que é só isso? Não, prefeito, não é possível que é só isso. É só isso. A empresa vai fazer assim, porque o que ela vai ganhar de dinheiro naquela região de retroporto não está escrito. Então, a gente precisa entender qual a melhor solução para isso ser feito. Mesmo que tenha que, às vezes, desocupar determinada região ali de Santa Rosa, é muito difícil. É o que volto a dizer, se fosse fácil já teriam sido feito. Agora, também tem a questão da Dersa, né? O governo do estado, ele disse que ia privatizar, até agora não se manifestou em relação a isso. Assim, a gente tem que solucionar de imediato, tem que solucionar o problema da fila da balsa. Túnel e ponte, aí o governo do estado vai, e você que está em casa, para de cair nesse conto. Minha função como prefeito vai ser solucionar a questão da fila da balsa. Fazer uma fila inteligente por 100, às vezes. Você incentiva até o comércio local da Ademar de Barros. São inúmeras formas de a gente solucionar esse problema. O que não dá é para ficar inerte, parado, vendo aquela coisa toda, todo dia, as pessoas reclamando. Sérgio, rapidinho, segurança pública. Você considera hoje Guarujá uma cidade segura? E as suas propostas, por favor. Guarujá hoje é seguro só se você mora lá no Acapulco. E ó, que nem tanto, viu? Guarujá não é seguro. Guarda municipal tem que parar de prender surfista. Guarda municipal tem que parar de prender ambulante, parar de prender mercadoria. Guarda municipal, no meu governo, vai ter poder de polícia. Guarda municipal vai prender bandido. Guarda municipal vai lotar a delegacia, vai dar suporte, vai agir de forma ostensiva com suporte à polícia militar. Câmeras de monitoramento integradas do comércio com as câmeras da prefeitura, também com investimento privado. Sequer gasto público eu vou ter para isso. A gente pode criar o sistema de monitoramento, sei lá, qualquer empresa X, Colgate. É possível com investimento privado. Então, câmeras de monitoramento, sistema integrado da prefeitura com os comércios locais, vai tornar a cidade inteira mais segura, não só o bairro. Isso também Vicente de Carvalho, Santa Rosa, Perequê, porque todo lugar tem comércio, afinal de contas. Guarda municipal com poder de polícia e aumentar o efetivo da guarda municipal para também não deixá-la só na orla da praia. Guarda municipal nos bairros, nas praças. A gente precisa deixar a cidade mais segura para você, trabalhador, sair da sua casa com segurança e trabalhar, ganhar o pão de cada dia e voltar para casa também com segurança. Sérgio, rapidinho sobre o porto em Guarujá. Você tem projeto para melhor utilização dele? A questão do porto é o que eu comentei quando eu estava falando da fila da balsa. A região ali, a região da Marezinha, Conceiçãozinha, Prainha, ela tem um valor incalculável. A gente precisa fazer imediatamente um leilão internacional. O prefeito de Guarujá, e se eu for prefeito, eu vou chegar lá no presidente e falar, meu amigo, essa região aqui tem que ser leiloada urgente. A gente precisa trazer para cá empresas que investam aqui. Grande parte do orçamento do Guarujá é perdido por causa da questão do porto. O porto de Santos. Só que a margem esquerda fica entendida no Guarujá. E o dinheiro vai para Santos.
porque a operação portuária é feita em Santos. Isso tem que ser corrigido, a gente tem que fazer um lobby muito forte para corrigir isso. Resolver o problema das moradias daquela região, aumentar a nossa área portuária e trazer para cá o recurso que vem do porto, parar de deixar o recurso ir para Santos. Guarujá tem que se valorizar mais. Estou cansado de ser o Porto de Santos, o aeroporto, a base aérea de Santos. O porto vai ser sim do Guarujá, a margem esquerda é do Guarujá, a gente vai trabalhar para ter muito mais trabalho naquela região. Sem contar a solução imediata de trabalho para os moradores dali. Na área do porto a gente resolve o problema de moradia, um problema de indústria, um problema de imposto. É simples ser resolvido, precisa de alguém que nem eu que tem pulso para isso. César, a gente acabou estourando um pouquinho o tempo, então assim, olhando para essa câmera, eu vou te dar 30 segundos para você falar, 30 segundos, para você falar para a população do Guarujá por que você quer ser prefeito da cidade. Eu quero ser prefeito de Guarujá porque eu tô de saco cheio de todos os políticos. Eu nunca fui político, nunca tive cargo público, eu repudio todos eles. Dentre os 10 candidatos a prefeito, eu sou o único que não usa dinheiro público para fazer campanha. Ou seja, Davi contra Golias, eu respeito o teu dinheiro. Eles ficam jogando um monte de santinho na tua cara na rua, quem paga aquela porcaria é vocês. Eu não uso dinheiro público para isso. E a minha principal bandeira, depois de eleito, é acabar com os cargos políticos. Processo seletivo para contratação de todos os secretários, todos os diretores. Aí sim, você vai saber que tem um cara que nem eu, que vai ter ao redor as melhores pessoas, os melhores profissionais para gerir o teu dinheiro. Chega de falta de respeito. Dê adeus à velha política. Dê sim ao novo. Dê sim ao Sérgio Zagarino, 27, prefeito de Guarujá, o mais jovem da história e o mais bem preparado e qualificado. Me sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram. Eu sigo você de volta, eu troco likes. Eu sou mó legal, vocês vão ver. Sérgio, obrigado pela participação aqui no Diário. Essa foi mais uma edição do Diário Online. Essa entrevista e todas as outras estão disponíveis no site www.diariodolitoral.com.br e também nas redes sociais do jornal, Facebook e Instagram. Até a próxima edição do Diário Online. Tchau.